Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1070 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades e de curtir, compartilhar, comentar, contar para os amigos sobre esses informativos em áudio. E não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, e de acessar nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é um clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de forma ilimitada, todos os planos de leitura, sejam por carreira ou por edital específico, sem nenhum custo adicional. Com certeza é o que você precisa para organizar seus estudos e daqui para frente ter um estudo completíssimo, super atualizado por um material que é toda semana atualizado por esses informativos aqui que nós estamos comentando em áudio e completo de lei seca e jurisprudência. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia, inserido na Constituição Federal, é uma tese de repercussão geral, tema 922. É inconstitucional o condicionamento da desfiliação do associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou pagamento de multa. E aí, gente, temos aqui mais um julgado dentre muitos julgados que saem em informativo do STF sobre direito de associação. E devemos sempre pensar que o direito de associação é um direito de viés constitucional, está lá no artigo 5º, então, cláusula pétrea, que determina lá no inciso 20 que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então aqui nós temos um julgado que trata sobre um condicionamento à desfiliação. Então o que se está fazendo aqui? Se está compelindo o indivíduo a permanecer associado, veja só. Então, é possível? Não é possível, gente. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. E aí, o STF ele nos conta que existem 3 situações somente em que é possível você restringir o direito fundamental à associação, à livre associação. Quais são essas 3 situações? Em razão de seu desenho constitucional, quando a Constituição previu a limitação para seu exercício, em virtude de expressa autorização na Carta Magna para que o legislador ordinário limite o seu exercício mediante regulamentação legal ou em decorrência de uma ponderação com outros valores que possuam igual proteção constitucional. Então vamos lá, quando é que você pode limitar? Quando a própria Constituição prevê a limitação, quando a própria Constituição autoriza o legislador ordinário a trazer alguma regulamentação nesse sentido, ou em decorrência de ponderação com outros valores que aí sim esses valores ponderados, no caso concreto, vão prevalecer em virtude de alguma situação concreta específica. E aí qual é o desenho da Constituição Federal sobre isso? Hoje a Constituição Federal, ela traz um amplo exercício da liberdade associativa. Qual é a única restrição que existe na Constituição Federal? É a associação de caráter paramilitar. E aí, naturalmente, em casos concretos específicos, você pode ter associações que venham a ser proibidas. Por exemplo, vamos imaginar uma associação de nazistas. É possível? Não, porque você pondera com outros valores. E você vê que realmente não seria possível. O próprio nazismo é proibido no Brasil, né? Inclusive, está na Constituição Federal a proibição de você ostentar a suástica ou outros símbolos nazistas. Então, da mesma forma, você poderia, em um determinado caso concreto, chegar à conclusão de que não é possível também uma associação de caráter nazista. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma lei
que traz um impeditivo de desfiliação. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, que você tem uma associação e essa associação ela traz uma facilitação do acesso ao crédito aos seus associados. Então, um determinado associado conseguiu contrair um empréstimo intermediado por essa associação. E aí, o indivíduo quis se desassociar ainda durante o pagamento desse empréstimo, digamos assim, e a associação disse: você pode, desde que você quite esse débito ou pague uma multa. Enquanto você não quitar ou não pagar a multa, você não vai poder se desassociar. E aí, isso é possível? Gente, isso não é possível. Isso não é possível porque estamos aqui tratando de um direito fundamental a associar-se e permanecer associado e desassociar-se quando lhe bem aprouver. Então não é possível que uma determinada lei ou que, enfim, um determinado regimento interno de uma associação proíba o indivíduo de se desassociar. Entretanto, veja só, o que se proíbe aqui é que você condicione a desassociação. O que não quer dizer que essa associação específica não possa se valer de mecanismos para cobrar, por exemplo, eventuais multas, eventuais compensações em virtude daquele indivíduo que usa de má fé mesmo, em alguns casos. Imagina que o indivíduo se associa para conseguir ali um determinado empréstimo, um determinado benefício e logo depois se desassocia. E aí muitas vezes isso tem um ônus para a associação. Então, nesse caso, a associação sim vai poder cobrar uma multa, a associação vai poder sim cobrar uma compensação financeira. O que ela não pode é realmente limitar a desassociação. Dizer, olha, você fica associado até você pagar. Isso daí aqui realmente não pode. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, lei estadual que veda a aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de TV por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados, enquanto durar a pandemia de Covid-19. Então veja só, temos aqui em primeiro lugar, sempre que pensar que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Está lá no artigo 22, inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Aí você imagina, você contratou uma internet, uma TV por assinatura e veio ali aquele período de fidelidade que se você cancelar seu contrato durante aquele período, você tem que pagar uma multa proporcional. Isso daí é a coisa mais chata, né? Com certeza todo mundo odeia. Mas é algo que sim, as empresas podem cobrar. Veio a lei do Estado do Rio de Janeiro, a Lei 8888 de 2020, e disse: olha, enquanto perdurar a Covid-19, as empresas de telefonia, etc., não podem cobrar esse tipo de multa por quebra de fidelidade. E aí, pode esse tipo de lei? Pode não, gente. Não pode. Tanto não poderia se fosse uma lei ampla, dizendo que, olha, aqui no estado do Rio de Janeiro não pode existir, em hipótese alguma, multa por quebra de fidelidade. É inconstitucional. E mesmo naquele caso em que diz, olha, só durante a pandemia, durante a pandemia aí, na parceria, tá todo mundo ruim, mesmo assim não pode, tá? Mesmo assim é inconstitucional, porque viola competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. O próximo julgado do dia foi inserido tanto na Lei Geral das Eleições, Lei 9504 de 97, quanto na Lei dos Partidos Políticos, Lei 9096 de 95. E o destaque ficou assim: são constitucionais, visto não ofenderem a autonomia partidária, os dispositivos da resolução editada pelo TSE que vedem o repasse dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação e ou não coligados. E aí, gente, aqui
trata de duas coisas, né? Trata do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O que é o fundo partidário? O fundo partidário é aquele valor, é aquele fundo que se destina a cobrir aquelas despesas cotidianas do partido. Ele é composto por multas e penalidades em dinheiro aplicadas de acordo com o Código Eleitoral e outras leis vinculadas à legislação eleitoral e por recursos financeiros que forem destinados por lei. Ele também se constitui por doação de pessoa física efetuada por meio de depósito bancário e aí diretamente em uma conta específica vinculada a essa finalidade. Aqui, gente, destaque, doação de pessoa física, tá? E, além disso, de dotação orçamentária da União. Temos esse fundo está lá na Lei dos Partidos Políticos, Lei 9096, está lá no artigo 38, para ser mais exato. E temos outro fundo, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aqui vocês vão ouvir muito o termo fundo eleitoral, né? A mesma coisa. Esse fundo, ele tem o objetivo de financiar a campanha. Ele tem o objetivo de financiar a campanha política. E aí ele veio a partir do momento em que houve a proibição de doação de pessoa jurídica, por uma decisão do STF. E aí, como uma compensação, já que agora não tinha como o partido conseguir financiamento com pessoas jurídicas, com empresas, passou-se necessariamente a haver um financiamento público das campanhas. E aí veio o tal do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Onde é que ele está previsto? Lá no artigo 16D da Lei 9504 de 97, Lei Geral das Eleições. E esse fundo, gente, ele é dividido de forma proporcional entre os partidos, de acordo com alguns critérios. Então, você vê lá no 16D que 2% é dividido igual entre todos os partidos que estão registrados no TSE, não é 2% do valor total do fundo. 35% é dividido entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, e aí na proporção do percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral da Câmara dos Deputados. 48% vai ser dividido entre partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas dos titulares. Então, olha só como é diferente. 35% vai ser de acordo com o percentual de votos obtidos. Aqui basta o indivíduo ter um representante, né? Ou melhor, basta o partido ter um representante. 48% é de acordo com o número de representantes titulares na Câmara dos Deputados. E 15% dividido na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Então é assim que você divide. Por isso que é tão importante para um partido ter deputados, porque quanto mais deputado, mais dinheiro. Mais dinheiro que vai entrar nesse fundo de financiamento de campanha. Qual é o ponto aqui? O ponto é que veio a resolução 23607 de 2019 do TSE e ele disse que, olha, é vedado que você repasse fundos, tanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quanto do fundo partidário, a candidatos que não sejam nem da mesma coligação. Então é como se, por exemplo, você tem aqui as eleições, tem o PT e o PSDB, e o PSDB vai direcionar dinheiro para um candidato específico do PT, a deputado que seja, a qualquer cargo que seja, para fazer campanha. Sendo que eles não são da mesma coligação, eles não são da mesma federação, nada. Isso daí faz algum sentido? Não faz nenhum, né, gente? Isso traz uma assimetria muito séria, porque veja só, imagina que o indivíduo é petista, ele veste a camisa, ele só vota em candidato do PT, e aí ele ajuda a eleger deputados do Partido dos Trabalhadores. Por conta disso, o PT vai receber um fundo eleitoral maior, e aí tu imagina se o PT direciona o dinheiro desse fundo eleitoral para um candidato do PSDB, né? Então,
como é que fica esse eleitor? Qual é o sentido disso? Não faz sentido algum, se fosse pelo menos da mesma coligação, em algum caso específico, ok, mas enfim, é um partido de oposição, né? Um partido que está do outro lado. Enfim, isso seria, caso se permitisse, isso seria uma verdadeira aberração, né? Então, essa resolução do TSE, ela não passa da esfera regulamentar, ela simplesmente veda algumas situações que seriam absurdas, simplesmente absurdas. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar a competência legislativa privativa da União, lei estadual que obriga a Fazenda Pública a antecipar o pagamento das despesas com diligências dos oficiais de justiça. Por que é formalmente inconstitucional essa lei? Ela é formalmente inconstitucional porque está lá no artigo 22, inciso 1, que cabe à União privativamente legislar sobre direito processual. Então, realmente não cabe à legislação estadual, aqui foi uma lei do Estado do Pará, a Lei 8328 de 2015, legislar sobre essa necessidade de recolhimento antecipado da Fazenda Pública das despesas com diligências dos oficiais de justiça. Só que aí, gente, qual é o detalhe? Não é só porque essa lei estadual, que foi a Lei 8328 de 2015 do Estado do Pará, foi julgada inconstitucional, que não cabe à Fazenda Pública do Estado do Pará antecipar esses valores. Por quê? Porque esse já é um entendimento do STJ mesmo. Então a gente tem uma súmula, a súmula 190 do STJ, de que na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. Então, na verdade mesmo, essa lei estadual só trouxe aquilo que já está sedimentado na jurisprudência a nível federal. Então, aqui nós temos uma inconstitucionalidade meramente formal. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a redução de alíquota do ICMS requer a comprovação do impacto financeiro e orçamentário, além da celebração de convênio entre os estados e o Distrito Federal e a demonstração da essencialidade dos bens e serviços. Caso concreto aqui, gente, foi uma lei do estado do Maranhão, Lei 11.101 de 2019, que essa lei determinou que nas operações com cerveja, que contenham no mínimo 15% de fécula de mandioca na sua composição e desde que comercializadas em embalagem retornável, haveria uma redução do ICMS. Então, na verdade, ele meio que colocou aquela alíquota que seria referente aos produtos essenciais a essas operações com cerveja, que tinham 15% de fécula de mandioca e que eram comercializadas em embalagem retornável. E aí essa lei teve dois problemas. Primeiro, não teve expectativa, ou melhor, estimativa de impacto orçamentário. Então você está aqui fazendo uma renúncia de receita fiscal sem estimativa de impacto orçamentário e sem determinar de onde vai vir o dinheiro que vai suprir esses valores que estão sendo renunciados. Primeiro ponto gravíssimo aqui, que vai determinar já por si só uma inconstitucionalidade com base no artigo 113 da DCT. Segundo ponto, não houve convênio. Gente, ICMS, para evitar ou diminuir a tal da guerra fiscal, você só pode fazer redução de ICMS por meio de convênio com os demais estados e municípios. Tem inclusive uma lei complementar que trata só sobre o convênio do ICMS. Então, o estado do Maranhão pode, ele sozinho, do nada, editar uma lei reduzindo ICMS de determinada mercadoria? Pode não, gente, tem que ter convênio. Sem convênio não pode. Por quê? Porque você acaba criando uma guerra fiscal entre os estados e essa guerra fiscal acaba prejudicando determinados estados que não têm a capacidade financeira de guerrear, né, digamos assim, com determinados outros.
Então, cria uma grande assimetria dentro do Pacto Federativo. E o terceiro e último, não houve um motivo relevante para a renúncia fiscal. E aqui, né, eu acho que até entra, junto com esse argumento, a questão de não atendimento ao critério de essencialidade do bem. Gente, reduzir ICMS de cerveja, cerveja é bem essencial? A gente pode até dizer que é, né? O Lula tá por aí dizendo, prometendo a todo mundo que vai ter picanha e cervejinha quando ele for eleito. Então, tô com o Lula. É essencial mesmo, cervejinha gelada no fim de semana, todo mundo merece. Mas, para efeitos de redução de ICMS, né, realmente, infelizmente, não há como dizer que é um produto essencial para que se reduza a carga tributária. Então, realmente não houve aqui um motivo relevante e não houve um atendimento ao critério de essencialidade do bem. Então, aqui, muito argumento, né? Tanto de inconstitucionalidade formal quanto material. E por isso, aqui na DI 6152, essa lei do Estado do Maranhão foi declarada inconstitucional, apesar do seu interesse genuíno de trazer uma cervejinha gelada com preço um pouquinho mais barato para quem tanto precisa no fim de semana. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional a cobrança de taxa de segurança para eventos, visto que a segurança pública deve ser remunerada por meio de impostos, já que constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, independentemente de contraprestação. E aqui, gente, qual é o pulo do gato aqui desse julgado? É a questão da cobrança de taxa. Foi cobrada uma taxa. Como a gente sabe, né, mas só para a gente relembrar, são 5 as espécies tributárias cobradas na Constituição. No Código Tributário Nacional, são 3: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas a Constituição Federal ela vai trazer também empréstimos compulsórios e contribuições sociais interventivas econômicas e contribuições profissionais. Então, temos aí 5 classes, 5 espécies tributárias. Aqui, nessa lei do Distrito Federal, ela optou por uma taxa. E qual o problema da taxa? O problema é que a taxa ela é devida em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, veja só, é pelo exercício do poder de polícia, e aí, gente, pelo amor de Deus, não confunde. Não confunde alhos com bugalhos, não, pelo amor de Deus. Aqui, exercício de um serviço público de segurança, isso aqui não é poder de polícia não, tá? Poder de polícia é aquele poder fiscalizatório do Estado. Quando o Estado, por exemplo, vai um auditor da Receita até uma determinada empresa para auditar aquelas contas, ele tá exercendo o poder de polícia. Quando o agente sanitário vai na sua casa para poder ver se está tudo ok em relação ao combate ao mosquito da dengue, ele vai lá, verifica se está tudo ok, vai lá ver um terreno que está um terreno abandonado, um terreno baldio, digamos assim, e ver se está tudo ok, aplica uma multa se a pessoa estiver descumprindo. Isso daí é o poder de polícia. Você está viajando, está lá a PRF na estrada, observando se alguém está cometendo alguma infração de trânsito. Tudo isso é poder de polícia, tá, gente? Poder de polícia não necessariamente tem a ver com segurança pública. Então, só para não causar confusão, tá bom? Só para, às vezes, você ainda tá iniciante aqui no estudo de direito administrativo, só para não causar confusão. Então, aqui nesse caso, o problema é uma taxa e a segurança pública ela tem que ser remunerada por meio de imposto. Por quê? Porque a segurança pública é um serviço geral e indivisível, que é devido a todos os cidadãos, independentemente de uma contraprestação direta. Então não pode, por exemplo, uma lei
como a Lei 1732 de 97 do Distrito Federal, prevê uma taxa de segurança para eventos. Então, por exemplo, o indivíduo vai fazer um evento e aí ele vai pagar uma taxa ao Distrito Federal com o objetivo de garantir que esse evento seja atendido pela polícia, que haja um policiamento. Não por quê? Porque segurança pública é um serviço indivisível devido a todos em caráter geral. E então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a você que ouviu até o final e vamos seguir nessa saga para colocar em dia esses podcasts. Foram 2 semanas sem gravação. No podcast anterior já expliquei que eu tive uma crise de garganta, passei alguns dias sem poder falar, inclusive eu falando ali muito pouco, com a voz meio fraca, com medo de piorar a situação. Mas agora estamos de volta e vamos colocar em dia todos esses podcasts. Então eu lhe aguardo no próximo e aguardo também no nosso site, legislaçãointegrada.com.br. Não deixa de acessar, não deixa de fazer parte do nosso clube. Te aguardo no nosso próximo podcast e até lá!